Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista em Richmond, Virgínia. Estamos estudando toda a Bíblia e a lição de hoje cobrirá os livros de Oséias, Joel, Amós. Então, na nossa linha do tempo, os profetas Amós e Oséias, eles ministraram para a nação do norte, Oséias para ambas na época dos reis. E Joel ministrou para o reino do sul, o reino de Judá. Então, Amós, ele teve o seu ministério entre 760 e 750 a.C. para Israel, que é o reino do norte, e Oséias entre 753 e 715 a.C. para ambas as nações. Oséias, ele presenciou o final do reino do norte em 721 a.C., quando os assírios levaram Israel cativo. Joel, os estudiosos eles não sabem a data certa que o livro foi escrito. Se entre 835 a 700 a.C., que o coloca no período dos reis, né, de Israel e Judá, ou aproximadamente 400 a.C., que o coloca no período pós-exílio. Lembrando que em 586 a.C., há o fim do Reino do Sul, né, onde Judá vai para o cativeiro da Babilônia. Oséias, cujo nome significa salvação, foi o autor do livro de Oséias, que é classificado como profetas, tanto no cânon cristão como na Bíblia hebraica. O cânon cristão divide seus profetas em maior e menor, de acordo com o tamanho do livro. Então, Oséias faz parte dos 12 profetas menores. Oséias profetizou ao reino do norte, Israel, e ao reino do sul, Judá. E Oséias presenciou os assírios levarem Israel para o cativeiro em 721 a.C. Nós encontramos o contexto histórico do livro de Oséias em 2 Reis, dos capítulos 15 a 17. E o tema do livro, o Senhor é um Deus perdoador. O Evangelho dá sempre uma nova oportunidade para as pessoas se restaurarem diante de Deus. Então, a mensagem de Oséias, o que Deus fez? Deus fez eles experimentarem em sua própria vida a mensagem que o Senhor queria transmitir ao seu povo. Então, Oséias se casa com Gomer, que era uma prostituta, e após o casamento ela o trai e volta para a prostituição e ele a compra novamente. E o que Deus mostra aqui? Que o casamento de Oséias com Gomer, a traição e a prostituição de sua esposa retratavam exatamente como Deus se sentia em relação à idolatria de seu povo. Por quê? O povo de Deus é o povo de Deus. E qual é o Deus? O único Deus. Quando esse povo idolatrava outros, era como se ele estivesse traindo. Porque a nossa relação com Deus é como se fosse uma relação de casamento. Se você está casado e você olhou para o outro, você traiu o seu cônjuge. Então, da mesma forma, quando o povo do Senhor idolatrava, eles estavam traindo Deus. Do casamento de Oséias com Gomer, eles tiveram 3 filhos, e Deus deu os nomes porque eram nomes proféticos. Então, ao primogênito, Jezreel. Jezreel é o nome de um vale. E o que significava? Deus deu esse nome porque ele falou: eu quebrarei Israel no vale de Jezreel, ou no vale de Megido. Eles tiveram uma menina, Lo-Ruama. Lo significa não, e Ruama, misericórdia ou pena. Então, o nome dessa menina significava sem misericórdia. E tiveram um 3º filho, Lo-Amim, não é o meu povo. Oséias, então, ele deixa clara a mensagem que Deus ama profundamente seu povo. A disciplina vem quando não há arrependimento. Lembra que Deus disciplina quem Ele ama. E Deus ama o seu povo. E Deus ama a mim e a você. E se nós estamos passando por disciplina é porque Deus nos ama. E nós temos que checar se não temos que nos arrepender. Joel, o significado eterno é a salvação.
O Eterno, ou como nós traduzimos o nome de Deus aqui, seria Jeová, é a salvação. Então, Joel é o autor do livro, que é classificado como profetas, tanto no cristão como no hebraico, e pelo cânon cristão ele é parte dos 12 profetas menores. Aparentemente, Joel profetizou ao reino do sul, o reino de Judá. Não há muitos registros sobre o profeta, apenas o nome do seu pai, Petuel. E infere-se que morava em Jerusalém pelas referências frequentes do templo e seus rituais. E devido a essas referências, muitos dizem que talvez ele fosse um sacerdote além de um profeta. O tema do seu livro, então, A Esperança do Dia do Senhor. As bênçãos de Deus não vêm automaticamente e só porque somos crentes. Elas são destinadas aos que são fiéis à sua vontade. Joel, então, ele chama o povo ao arrependimento. Lembra que eu falei que não se sabe a data precisa que o livro foi escrito? E arrependimento é uma mensagem tão atual quanto o jornal de hoje. Então, não importa aonde se enquadra na linha do tempo da história de Israel o livro de Joel. A mensagem que Joel deixou é tão atual e serve para mim e para você hoje. Joel fala também do dia onde o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. Está no capítulo 2, versos 28 e 29. E essa profecia se cumpriu a partir de Atos 2, quando os discípulos do Senhor receberam o Espírito e logo depois eles viram essa manifestação nos gentios, tempos depois. Joel chama todas as nações ao arrependimento. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O foco do livro de Joel está no dia do Senhor, que se entende pela vinda do Messias, ou seja, para nós, a segunda vinda de Jesus o Cristo. A mensagem de Joel pode ser resumida em Joel 2, verso 13. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependa-se, Ele não envia a desgraça. Amós. Nós não sabemos a tradução do nome de Amós. Ele é o autor do livro, que também é classificado como profetas pelo cânon cristão e hebraico, e também é parte dos 12 profetas menores. Amós não tinha nenhuma ligação com os profetas, ele era pastor de Tecoa. E aqui a gente tira uma lição muito importante do livro de Amós. Para ouvir e obedecer ao chamado do Senhor, não há necessidade de preparação. Amós, por não ser profeta, não ser da escola de profetas, ele não frequentou o seminário teológico da época. Então, o que aconteceu? Deus deu a mensagem para ele, ele ouviu e obedeceu. Então, ele não tinha preparação. Aqui, tanto eu quanto você, às vezes nos colocamos que só quem tem preparação que é chamado para obedecer a Deus. E Amós prova ao contrário. Amós profetizou durante o reinado de Uzias, rei de Judá, e Jeroboão, rei de Israel. O tema do seu livro, o julgamento do povo do Senhor. Amós fala de uma fé dinâmica, que tem seu bojo as exigências de uma justiça prática. Desafia-nos a viver todas as dimensões da fé, inclusive nos aspectos que têm a ver com as nossas relações pessoais. O profeta Amós aponta as transgressões do povo e das nações vizinhas. Amós mostra a corrupção e a vida religiosa vazia em Judá. Ele mostra que não adianta você ter uma vida de ritos ou de seguir a igreja se você não tem uma vida paralela, secular. Não tem diferença. As pessoas aqui estavam fazendo diferença, então por isso que estava uma vida vazia, uma vida religiosa vazia. O que você é na igreja tem que refletir o que você é fora da igreja. É isso que Amós nos mostra.
Amós chama então a nação a se arrepender. Buscai ao Senhor, ele repete várias vezes. Buscar o bem e não o mal, ele também repete várias vezes. Amós profetiza sobre o dia do Senhor e sobre a restauração de Israel. A mensagem de Amós em apresentarmos uma vida autêntica perante o Senhor também foi registrada por Tiago. Tiago 2,17. A fé sem obras é morta. Nós precisamos de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas fé sem obras é morta. Amém?